Paysandu, a situação não tá fácil, a situação tá complicada, mas tem que acreditar que dá para sair dessa situação. O Paysandu se reapresentou aos trabalhos ontem pela parte da tarde, no estádio da Curuzu, e a gente vai falar sobre o Denner, que sofreu uma luxação no ombro e vai ficar fora ali dos trabalhos por cerca de 15 dias, e Rossi também vai ficar de fora por mais algum tempo para poder fazer aquele trabalho final de transição. E o Paysandu já começa a se movimentar para fazer anúncios de contratados. E o que rolou na reunião ontem, antes do treino? Vamos falar sobre isso agora, mas antes eu peço para você aquele apoio. Que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante pra gente, para que a gente continue aqui crescendo sempre cada vez mais no YouTube e para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. Vamos lá, vamos mostrar as imagens do treino do Paysandu. O treino do Paysandu que foi aquele treino de reapresentação, aquele trabalho de recuperação muscular. Quem jogou os 90 minutos na partida de domingo fez aquele trabalho de recuperação muscular, o restante dos atletas fez aquele trabalho físico com bola. Ontem, melhor dizendo, houve uma reunião entre os atletas, comissão técnica e diretoria, lá no estádio da Curuzu, antes das atividades, justamente para falar sobre o momento atual do Paysandu, para falar sobre a situação crítica que o clube está vivendo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E os jogadores mostraram comprometimento para tirar o time dessa situação. A gente sabe que o time está numa limitação técnica e tática nesse momento, mas é uma situação em que você tem que acreditar, não tem jeito, você tem que acreditar para tentar reverter toda essa situação. E após essa reunião, os atletas foram para o campo, foram para Curuzu, outros atletas foram para a academia para fazer aquele trabalho de recuperação muscular. E olha só, a gente tem a informação do Denner, né? Ele vai ficar fora por 15 dias após uma luxação no ombro. A gente tem uma imagem dele aí passando, né, ali com uma tipóia improvisada, né, ali para poder imobilizar o ombro, e ele vai ficar de fora dos jogos do Paysandu, ele vai ficar de fora das atividades no campo por cerca de 15 dias. Isso pode ser mais dependendo da operação, dependendo da recuperação, né, que ele pode ter. E o Rossi é o outro atleta, né? Pode colocar a imagem do treino de novo. E o Rossi, ele é o outro atleta que também tá nesse processo de transição, né? Incrível. Dudu Vieira já saiu da transição, o Edinho já saiu da transição e o Rossi ainda continua nesse trabalho de transição, né? Segundo informações que eu recebi do codinome 02, é o codinome da fonte, ele ainda vai ficar mais 15 dias fora das atividades. É claro que esses dias podem variar, ele pode ter a sua volta antecipada, mas há uma cautela muito grande para que não estoure mais ali a musculatura do Rossi, para que ele possa ajudar o Paysandu, principalmente nesses jogos decisivos que restam pela frente. São 15 partidas. O Paysandu precisa vencer 8 das 15 partidas. Isso para somar os 45 pontos. E eu ainda acho que o Paysandu não vai somar 45, mas pode escapar dali do rebaixamento. Isso porque a Série B está muito nivelada por baixo. Então pode ser que com 44, com 43 ou até 42 possa haver aí uma chance de se salvar aí do rebaixamento. Na realidade, são só especulações. Tudo pode acontecer nesse momento, inclusive nada, né? Tudo pode acontecer. Resta ao Paysandu acreditar, resta ao Paysandu trabalhar para poder reverter essa situação. Volta a imagem aqui para mim. E segundo informações do jornalista José Maria Trindade, o Paysandu já teria começado a se movimentar e a contratar atletas, já para poder contar com eles pelo menos nos treinos. E segundo José Maria Trindade, estou aqui com o blog dele aberto, tudoitudinho.com.br, ele falou que o jogador em questão é o João Marques, atacante de 27 anos, que estava na Aparecidense jogando a Série D do Campeonato Brasileiro
ele é um dos contratados do Paysandu nessa janela de transferências. A Aparecidense, que foi eliminada na segunda fase do mata-mata pela equipe do Goiatuba, e o João Marques, ele que tem 33 jogos nessa temporada e marcou 9 gols, né? Então chega para ser aí opção de ataque pro Claudinei Oliveira, é um atacante de beirada, né? Então vamos torcer aí para que ele possa render. Muita gente critica, né, a questão de contratação de atletas das divisões anteriores, né, das divisões inferiores, mas isso é um processo completamente normal. A questão toda é saber se ele vai render o que é para render. É esse o ponto da questão. Se ele vai render o que tem que render, beleza. Agora, se não, realmente fica um negócio complicado. No ano passado teve um monte de atleta, teve os Ione Gonzalez da vida, teve os Cáceres da vida, que jogavam Série A, vieram pra cá e não renderam nada. Então, vamos ter aí esse ponto de reflexão. E pra finalizar esse vídeo, a gente sabe, né, que o Paysandu tem decepcionado muito o seu torcedor. Tem decepcionado demais o seu torcedor. E eu quero colocar aqui, para finalizar, um relato de uma torcedora que desabafou na transmissão da Super Marajoara e desabafou de uma maneira correta. E ela tem toda a razão na reclamação dela, no desabafo, na insatisfação que ela teve após o jogo contra o Operário. Bora acompanhar. Olha aqui a moça, tem uma senhorita que está falando aqui, ela tem toda a razão, escuta o que ela vai falar. Claro que ela é educada, não vai falar palavrão. Vamos ouvir. Nós somos o maior patrimônio desse clube. Desde 1914, nós, com nossas próprias mãos, construímos esse clube, tijolo por tijolo. Desde 1914, que essa diretoria veio dar um tapa na nossa cara. A diretoria e o executivo, a gente compra, a gente é assalariado, ganha 1.518, paga aluguel, paga água, paga luz, para pagar R$300 numa camisa, pagar ingresso, pagar sócio, para vir dizer que a torcida não é patrimônio, que é o patrocinador. Isso é muito cara de pau. Desde 1914 a gente constrói o clube. 1914, isso aqui onde vocês estão foi a torcida que construiu. Cada um de nós doamos tijolo para construir esse clube. Nós subimos o CT, tudo foi nossa responsabilidade. Jogaram para cima de nós e nós compramos a ideia para vir dizer, para colocar o clube na Série C. Isso é muita hipocrisia. Pois é. A oportunidade do Paysandu reverter essa situação é sábado, 4 da tarde, contra a equipe do CRB lá no Rei Pelé. Não será um jogo fácil, mas é o jogo em que o Paysandu precisa tirar forças do sobrenatural para poder conseguir um resultado positivo. Mas e aí, torcedor bicolor, dá para acreditar numa vitória? Dá para acreditar? Você acha que o Paysandu vai conseguir mostrar um bom futebol lá? Vamos acreditar e ver que o time possa aí evoluir e conseguir um resultado positivo, né? O Paysandu jogou tão bem contra o Coritiba, quem sabe não possa repetir a mesma dose para poder conseguir 3 pontos aí, que seria tão importante para sair ali de baixo das últimas posições na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso é muito importante pra gente, para que a gente continue crescendo aqui cada vez mais no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!